sou médica do Hospital das Clínicas, né? Sou supervisora do serviço de endocrinologia, onde a gente trata homens com uma condição chamada hipogonadismo. E é disso, mais ou menos, que eu vou falar, tá? Para a gente iniciar, como eu vou falar dessa condição clínica associada à obesidade, então eu queria trazer uns dados aqui da World Obesity, dizendo que a obesidade mundial, ela triplicou desde 1975, né? E hoje ela é reconhecida como um dos mais, se não o mais importante problema de saúde pública da atualidade. Então, vocês vejam a importância, né, da obesidade hoje em dia no mundo. Então, só para a gente ter uma ideia, olha só, em 2016, 2 bilhões de adultos tinham sobrepeso e 650 milhões de indivíduos eram obesos. A previsão para 2025 é que 2,7 bilhões de adultos terão sobrepeso e 1 bilhão de obesos, ou seja, quase duplicou, né, o número, a expectativa para 2025. Então, mostrando que realmente a nossa população ela está ficando obesa. E nós, né, em épocas de pandemia, junto com o coronavírus, nós temos realmente uma pandemia de obesidade global, né? Isso são dados extraídos agora de 2017, né, mostrando essa condição. Eu estava, antes de estar aqui com vocês, eu estava na outra reunião que eu comentei, e exatamente convidei uma bióloga espanhola, especialista em alterações genéticas da obesidade. E por que eu estou falando aqui de obesidade, né, no tema do Novembro Azul? A obesidade, antes da gente ter obesidade, a gente tem uma condição clínica que chama, muitos de vocês já devem ter ouvido falar, que se chama síndrome metabólica, que é considerado, bem entre aspas, tá, um pré-diabetes. E hoje em dia, grande parte da população e grande parte dos homens que procuram o meu consultório, eles apresentam esse pré-diabetes, ou com sobrepeso, ou até com obesidade. E aí a gente tem parâmetros, né, para avaliar se o indivíduo tem ou não essa síndrome metabólica. E aí vocês vão me perguntar, né, então, doutora Elaine, por que você está falando de obesidade e o que tem que ver, né, com a saúde do homem? No que a obesidade ou a síndrome metabólica impacta na saúde do homem? Então, antes da gente prosseguir, eu queria dizer aqui, né, que o homem, a gente ultimamente tem frisado muito nisso, que o homem, ele vai no médico, ele vai no pediatra ou no urologista, né? Então, esse gap aí de quando ele se torna adolescente e de quando ele já está no indivíduo com uma idade mais avançada, normalmente os homens não procuram os médicos, né? E como vocês viram lá no desenho do começo, o ser homem, né, também é cuidar da saúde. E é necessário, devido a essa situação atual em que nós vivemos. Então, o que acontece, né, no homem obeso? Então, se a gente observar aqui, ó, esse gráfico está mostrando que existe uma tendência secular dos níveis de testosterona, que é o hormônio masculino, que dá todas as características masculinas, né? Inclusive manutenção de fertilidade, manutenção de atividade sexual. Os níveis de testosterona mostram uma tendência secular de queda. Aqui aqui é a faixa de normalidade dos níveis de testosterona, tá? A gente observa que mesmo dentro da normalidade, os indivíduos que nasceram mais antigamente, né, os que têm mais idade, eles têm uma média de testosterona maior do que aqueles do que os mais jovens. Então, vejam só. E parece que isso independe da idade. Então, até hoje em dia, o que a gente tem ouvido falar, isso vem de 15 anos para cá, da andropausa, né? Então, o que é, bem entre aspas, tá, andropausa? Por quê bem entre aspas? Porque esse termo é inadequado.
os homens, diferentemente das mulheres, eles não necessariamente têm uma diminuição de testosterona por causa da idade. Você pode ter uma leve diminuição, mas não drástica a ponto de precisar de tratamento. E na mulher não, né? A menopausa é um evento certo, né? Efetivo e certo que todas as mulheres um dia, 100% das mulheres um dia vão entrar na menopausa. O que não acontece nos homens. E aí a gente começou a se perguntar, né, por que então nós estamos observando que nos últimos anos a testosterona está diminuindo? Por que será que isso está acontecendo? Então, um dos fatores principais é a obesidade. Outro fator é o estilo de vida, que leva ao pré-diabetes e que leva, né, à obesidade e que leva ao diabetes, tá? Num estágio mais avançado. E também o que nós chamamos de desreguladores endócrinos, que são substâncias do meio ambiente que podem alterar a produção de testosterona no homem e até de hormônios sexuais na mulher também. Então, para vocês verem que o porquê, né, que eu estou falando de obesidade aqui. Juntamente com o nível de testosterona, a gente tem observado que hoje existe um aumento do número de casais inférteis. Tá? Então, aqui, olha, paralelamente ao crescimento pandêmico da obesidade, ocorre um substancial declínio da qualidade do sêmen nas últimas décadas. Se a gente for observar, né, hoje em dia a gente vê vários casais jovens procurando as clínicas de fertilização in vitro para ter filhos. Né? O que será que está acontecendo? Por que tantos casais hoje em dia buscam essas clínicas e antigamente isso não acontecia? Um dos fatores, claro, não é o único, né, é exatamente essa questão da subfertilidade. A infertilidade, ela afeta aproximadamente 15% dos casais em idade reprodutiva. E vejam só, o fator masculino de etiologia usualmente desconhecida é responsável por 50% desses casos. Então, 50% dos casais inférteis, a causa é masculina. E a obesidade, então, tem um papel muito importante nessa condição, que muitas pessoas negligenciam, que ninguém dá bola para isso. Né? E nos últimos anos a gente vem observando que os casais, né, que a obesidade tem um papel muito importante nessa questão, tá? E isso, o que acontece? Né? Você altera, a obesidade, ela altera a assinatura, né, de cada um de nós, que é o DNA. E alterando esse DNA, você pode determinar alterações, doenças genéticas, doenças hormonais e doenças físicas. E isso, em última análise, pode levar a uma disfunção erétil e alteração dos parâmetros seminais, levando à subfertilidade. Então, vocês vejam a importância de se tratar a obesidade, a importância da obesidade nas doenças, inclusive câncer, né, que eu não vou abordar aqui hoje, mas a gente pode discutir isso depois. Então, aqui, outro dado da World Obesity, né, que é um banco de dados bastante expressivo e uma publicação que a gente utiliza muito. Então, a obesidade, ela determina várias doenças, né, como diabetes, como depressão, como artrite óssea, infertilidade, doenças da bexiga, doenças do sistema circulatório, doenças cardíacas, tá? Aumento da pressão sanguínea. Então, enfim, a obesidade ela é o centro de diversas doenças. E o que eu vou abordar aqui hoje, né, é essa questão da saúde masculina e da saúde reprodutiva masculina. Então, o que a gente tem hoje em dia é isso aqui, ó, uma disfunção da gônada, no caso do homem, do testículo, associado à obesidade. E por isso é uma linha de pesquisa, uma linha de estudo que está atraindo a atenção de muitos endocrinologistas. O que acontece, então, né, nas mulheres? Essa disfunção gonadal, né, então disfunção ovariana na mulher, disfunção testicular no homem,
ela ocorre em ambos os sexos, na mulher e no homem. Na mulher, ela dá a chamada síndrome dos ovários policísticos. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar disso. E no homem dá o que nós chamamos de hipogonadismo. Tá? A gente já vai ver o que é isso. A porcentagem de SOP, né, de falência ovariana, de síndrome dos ovários policísticos na mulher, ela chega a 36% nas mulheres obesas, variando de 22% a 50%. E o hipogonadismo, vejam só, masculino, chega a 64%, variando de 50% a 77% dos homens obesos são hipogonáticos. Tá? Então, vocês vejam esses dados, né, bastante alarmantes que nós devemos considerar no Novembro Azul. Né? Então, o Novembro Azul não é só câncer de próstata, o Novembro Azul é também saúde masculina como um todo. E vou dizer mais, acabei de sair dessa reunião e nós estávamos discutindo exatamente isso. A obesidade está relacionada, sim, com uma maior suscetibilidade a diversos tipos de câncer. Então, esse gráfico aqui só para mostrar para vocês que o impacto da obesidade, associada ou não ao diabetes, tá? Na frequência de hipogonadismo em homens acima de 40 anos. Então, aqui a gente observa que os indivíduos magros, eles têm indivíduos magros têm uma porcentagem maior de diabetes, e nos diabéticos é 44% de hipogonático, e nos não diabéticos só 26%. No sobrepeso, nos não diabéticos, sobe para 29%, e nos obesos, 40%, nos indivíduos não diabéticos. Porque o diabetes, ele já é um fator predisponente ao hipogonadismo, tá? Por isso que nos indivíduos diabéticos essa porcentagem é maior, menos nos magros. Mas nos indivíduos obesos, essa porcentagem aumenta significativamente. Então, aí vocês vão me perguntar, né, doutora Elaine, o que é esse tal desse hipogonadismo? Essa palavra é difícil. Então, o hipogonadismo masculino é uma condição clínica, uma síndrome clínica, que é resultante da falha do testículo em produzir testosterona, tá? Em níveis adequados, que nós chamamos de fisiológicos. Isso nós chamamos, então, de deficiência androgênica, ou deficiência de testosterona, e também o número normal de espermatozoide. Então, o testículo, ele falha tanto na produção do hormônio, quanto na produção do espermatozoide, levando, então, àquilo que eu mostrei lá no começo, a subfertilidade, tá? E aí, o que vem primeiro? É o hipogonadismo que leva à obesidade, que piora a obesidade, ou é a obesidade que piora, ou síndrome metabólica que piora o hipogonadismo? E hoje a gente sabe, né, que isso é um ciclo. Então, nós não sabemos o que vem primeiro, o ovo ou a galinha. Nós sabemos que isso é um ciclo e que esse ciclo se mantém. A obesidade, ela mantém a síndrome metabólica, que mantém o hipogonadismo, que, por sua vez, mantém a obesidade. Tá? Então, nós devemos tratar isso como um todo. E o que acontece, né, na obesidade? Hoje nós já sabemos que a obesidade ela é um estado inflamatório crônico, que nós chamamos de subinflamação. Né? Você não tem febre, né? Não é um processo inflamatório que você tem uma vermelhidão, ou que você tem pus, ou que você tem uma febre. É uma subinflamação. E esse processo inflamatório crônico, ao longo da vida, isso a gente sabe por alterações de marcadores inflamatórios, ela lesa o testículo e lesa a produção de hormônios, levando ao hipogonadismo, devido a uma rede muito, muito, muito grande, que não vale a pena entrar aqui. E essa condição inflamatória crônica também leva ao que a gente chama de um estresse oxidativo, que é a base, tá, de todas essas condições que eu falei, tanto do hipogonadismo quanto da subfertilidade. Gente, desculpa só que está aparecendo meu WhatsApp aqui, não deu tempo de eu fechar ele, então desculpa o barulhinho de vez em quando. Então, esse estresse oxidativo é que leva a essa subfertilidade. O que acontece? Há uma morte celular, tá? Do testículo, levando à diminuição da produção de hormônios e levando à diminuição da produção de espermatozoide.
Então, isso altera a espermatogênese no testículo e altera a maturação do espermatozoide num lugarzinho lá do testículo que chama epidídimo. E isso, então, é um ciclo, como eu já mostrei para vocês, né? Fazendo com que esse estado inflamatório chegue a alterar os testículos. Então, vocês me perguntam, muita gente me pergunta, mas como que a gordura afeta os meus testículos, né? Isso é uma pergunta bastante comum no consultório, né? Não entendo por que acontece isso. Então, além do processo inflamatório crônico, vocês vejam que é uma cadeia de alterações hormonais e alterações de substâncias que vão afetar, em última análise, a produção de testosterona, tá? E o vilão principal é o tecido adiposo, e principalmente a gordura visceral. Então, aquela barriga de chope, aquela barriga de cerveja, né, que costumam falar, isso é adiposidade visceral. E esse é o grande vilão que leva a diversas doenças, inclusive o hipogonadismo e a subfertilidade. Por isso, cada vez mais a gente vê homens mais jovens, abaixo de 45 anos e abaixo de 40 anos, com hipogonadismo. E aí, aí vocês vão me perguntar, né? Como que eu sei se eu tenho esse tal desse hipogonadismo, né? Eu não sou obeso, mas será que eu tenho esse hipogonadismo? Porque eu posso ter um pré-diabetes sem ser obeso, né? E como que eu sei se eu tenho ou não? E aí aí nós temos vários sintomas que podem estar relacionados com o hipogonadismo. A gente chama, esses sintomas que eu estou apresentando aqui, são sintomas que a gente chama de específicos, tá? Então, redução da libido ou da atividade sexual, redução de ereções espontâneas. Todos nós sabemos que o homem de manhã, ele tem ereção espontânea, né? Que é chamado vulgarmente, isso é o que eu vejo pelos meus pacientes, e a redução, que é a ereção do xixi, né? Dá vontade de urinar de manhã e tem ereção. E isso é testosterona dependente. Quando há redução dessas ereções, quando você tem aumento das mamas, que nós chamamos de ginecomastia, perda de pelos corporais, uma diminuição do volume do testículo, uma infertilidade e redução de massa óssea. Tá? Esses são sintomas específicos. Mas existem aqueles sintomas inespecíficos, tá? Que muitas vezes podem sim estar relacionados ao hipogonadismo, ou não. Né? E aí só o seu médico vai poder fazer essa diferença. Que são sintomas que vocês podem ver que muitas coisas podem causar isso. Diminuição de energia, humor depressivo, redução da concentração, sonolência, anemia, redução da massa e da força muscular, aumento de gordura corporal e diminuição do desempenho nos esportes e no trabalho. Então, é aquele indivíduo que se sente cansado e não tem motivo aparente para tal. Então, se você tem esses sintomas, você deve procurar o seu médico, tá? Para analisar se isso está ou não relacionado com a sua produção de testosterona. E aí, se eu tenho tudo isso e for constatado que a minha testosterona ela é baixa, isso está relacionado com a minha idade? Eu preciso tratar isso, né? E se eu preciso tratar, por que eu preciso tratar, quais são os benefícios e como eu vou tratar? Então, vamos lá. Quem que precisa ser tratado? Então, são aqueles indivíduos que têm os sintomas que eu mostrei, tá? Associado ao nível de testosterona no sangue baixa. Então, o seu médico, ele vai associar os seus sintomas com essa dosagem laboratorial. Então, você precisa fazer os exames laboratoriais para você detectar se você tem ou não o hipogonadismo. E isso é muito importante, tá? Só está indicada o tratamento, né, uso de testosterona não, o tratamento nessas condições. Não devemos tratar um indivíduo que só está cansado e não tem uma testosterona baixa. Ele não merece esse tipo de tratamento. Mas, isso pode causar efeitos colaterais indesejáveis, tá?
Então, volto a frisar. Só quem precisa tratar é aquele indivíduo que tem sintomas e sinais, que eu mostrei, associado ao nível de testosterona baixa. E se eu preciso... Então, se meu médico chegar à conclusão de que eu preciso tratar, como é que eu vou tratar? Eu vou tratar com medicamentos e cirurgias ou com mudança de estilo de vida? E vejam que engraçado, né? Você, medicamentos e cirurgias, uma fila enorme, então todo mundo procura um milagre, né? Ou, e na mudança de estilo de vida, será que isso também resolve? E é tão difícil mudar o estilo de vida, né? E será que isso é muito importante mesmo? Ou é mais fácil ir para medicamentos e cirurgias? Então vamos ver, né, o que se aplica a quem. Então, depende, né? Depende de quem nós estamos falando. Se nós estivermos falando de um indivíduo que já tem a sua prole constituída, um indivíduo que já está mais velho, não pretende ter mais filhos, o tratamento é um. Se nós estamos falando de um indivíduo obeso, né, em idade fértil, que tem um sobrepeso, ou que tem uma síndrome metabólica, ou que tem um diabetes, em idade fértil, aí a coisa muda de figura. Nós temos que o tratamento é completamente diferente. E a gente vai ver por quê. Então, se nós estamos frente a um indivíduo, né, que tem um hipogonadismo, ele está no sobrepeso, ele está obeso, mas ele já tem sua prole constituída e ele não deseja mais fertilidade. O que nós devemos fazer, além, é claro, da mudança do estilo de vida? Isso é fundamental. Mudar a sua dieta, porque você muda vários fatores genéticos com a sua dieta, mudar o seu hábito de vida, o seu estilo de vida, passar a fazer atividade física, perder peso e se alimentar melhor, isso faz parte de qualquer tratamento. Mas, esse indivíduo, nós vimos que ele tem uma testosterona baixa, né? O seu médico detectou que a sua testosterona está baixa. E aí, você só vai mudar o estilo de vida para ver se você recupera isso? Ou nós vamos tratar isso efetivamente, né? Dando a testosterona que está baixa. Existem algumas vantagens, tá? Relacionadas ao uso da testosterona. Então, os níveis de testosterona no sangue, eles devem ser normais. Hoje em dia a gente sabe, diferente ou não, né, da mulher na menopausa, a mulher na menopausa ela precisa tratar? Na minha opinião, sim, tá? Mas isso a gente não é o escopo dessa aula, e vocês já devem ter discutido isso. E o homem, ele precisa tratar? Na minha opinião, sim. E a gente vai ver por quê, né? Então, o homem, para ele ser saudável, ele tem que ter seus níveis de testosterona adequados. Isso não sou eu que estou dizendo, é a literatura médica toda que está dizendo isso. Por quê? Porque ele inibe aquela gordura que eu falei, né, que é isso aqui, está representado por uma célula gordurosa, ele inibe aquele aumento desse adipócito. Inibindo isso, você vai diminuir todo o processo inflamatório que eu comentei no início, tá? E você, através, né, de mudanças de algumas substâncias importantes para isso, e com isso você vai reduzir todo aquele processo inflamatório crônico e o desenvolvimento de doenças. Então, se o indivíduo não tem mais desejo de fertilidade, e a gente vai ver por que aqueles que têm não podem usar testosterona, está com sobrepeso, está com a testosterona baixa, vale a pena dar testosterona? Claro que isso é individualizado de caso a caso e só o seu médico vai poder decidir isso, mas existem vantagens, sim, em tratar esse indivíduo com testosterona. Agora, se nós estamos frente a um outro tipo de indivíduo, né? Aquele que é hipogonádico, que tem tudo aquilo que eu já falei, mas ele ainda quer ter filhos, ele ainda está na idade fértil. Aí, nesse caso, é a contraindicação absoluta de se usar testosterona. Porque a partir do momento que você aplica a testosterona, você inibe a sua produção endógena e inibe a sua produção de espermatozoide. Então, você fica infértil. Podemos até, numa analogia aí com o anticoncepcional, o uso de testosterona exógena, né, externa, ela é um anticoncepcional masculino.
Então, aqui é contraindicação absoluta. E aí, o que a gente vai fazer então com esse indivíduo se eu não posso dar testosterona? O que eu vou fazer para melhorar os níveis de testosterona dele? A gente sabe hoje em dia que para você melhorar vários parâmetros de saúde, ou seja, para você melhorar a sensibilidade à insulina, no tecido adiposo, no fígado, para melhorar o conteúdo de triglicéridos, ou seja, de gordura no fígado, para você diminuir o tecido adiposo intraabdominal, que a gente viu que é o grande vilão, né? Para você melhorar a sensibilidade à insulina no teu músculo, para você melhorar a sua função pancreática, para você melhorar a sua biologia do tecido adiposo, de marcadores inflamatórios. O que a gente precisa? De uma perda de peso acima de 16%, tá? do peso. E com isso a gente consegue melhorar todos esses parâmetros, ao passo que com uma perda pequena de peso você não consegue. Então, por isso que a mudança de estilo de vida, a que eu comentei no começo, é importante, mas nós temos que ter tratamentos adjuvantes aí para que haja uma recuperação de toda a saúde masculina. Então, aqui foi mostrado, né, no nosso Congresso Paulista, que a perda de peso, ela reverte o hipogonadismo, tá? Agora, qual perda de peso? Então, até aqui, isso é uma análise, é uma meta-análise, né, uma revisão sistemática, e que essas figuras aqui mostram a favor da perda de peso para recuperar o nível de testosterona. Então, a gente vê aqui que a recuperação é menos importante, né, nesse grupo aqui de estudos. E a gente vê aqui que essa recuperação é mais importante nesse grupo de estudos. E esse grupo de estudo é só mudança de estilo de vida, tá? Fazer atividade física, fazer uma dieta não muito drástica e perda de peso de 5 a 10% do peso. E aqui a perda de peso efetiva, como eu mostrei no quadro anterior, acima de 15% do peso, mostrando uma recuperação da testosterona mais importante. Então, a gente precisa de uma perda de peso efetiva para você recuperar a testosterona. E a gente pode recuperar de outras formas, tá? Associando também outros medicamentos. E como que a gente como que a gente faz para perder esses 15, 20% do peso? Então, aqui a gente mostrou que através de cirurgia bariátrica, né? Que é o método mais conhecido. Mas a gente tem outros métodos em que a gente consegue fazer essa perda efetiva de peso sem ser cirurgia bariátrica, sem ser tão agressivo quanto a cirurgia bariátrica. E aqui eu falo de uma dieta cetogênica de muito baixa caloria. Esse é um estudo que está em andamento de uma aluna minha de doutorado, mostrando que esses indivíduos perdem acima de 20% do peso, tá? Com essa dieta. E vejam só os níveis de testosterona desse indivíduo. Aqui são 6 indivíduos, tá? 6 casos clínicos submetidos a essa dieta. Então, aqui, se a gente for ver o nível de testosterona, olha aqui, dobrou nesse indivíduo, mostrando aqui graficamente. Nesse outro indivíduo, também dobrou, mostrando graficamente aqui o nível de testosterona. Então, aqui, pré e pós. Isso pós 112 dias, pós 28 dias, esse outro indivíduo pós 120 dias dessa dieta, vocês veem que o nível de testosterona dele foi de 275 para quase 600, então quase triplicou, né? Nesse outro indivíduo, depois de 90 dias, então esse é o maior tempo, vocês veem que o maior tempo também há uma recuperação maior. Nesse outro indivíduo, depois de 90 dias, duplicou. Nesse outro indivíduo, depois de 33 dias, houve quase triplicou. E nesse outro indivíduo, depois de 23 dias, a testosterona duplicou. Então, mostrando para vocês que a perda efetiva de peso é necessária para recuperar a produção hormonal dos homens, tá? A produção de testosterona nos homens. E por que isso é importante, né, doutora? Por que eu tenho que perder tanto peso se só para recuperar minha testosterona, só para recuperar minha função sexual, que
não deixa de ser importante, né? Vamos combinar aqui que a qualidade a função sexual, tanto de homens quanto de mulheres, já está comprovadamente mostrado que melhora a qualidade de vida. Então, um dos fatores é esse. Agora, vejam só esse gráfico. Você melhora o risco cardiovascular. Então, níveis muito altos de testosterona e níveis muito baixos de testosterona pioram o risco cardiovascular. Níveis fisiológicos de testosterona, ou seja, normais de testosterona, diminuem o risco cardiovascular. Então, o benefício de você manter o nível de testosterona no homem adequado, ela vai além da função sexual, né? Chegando até ao risco cardiovascular. E esse outro estudo mostra aqui, também apresentado no nosso congresso, que existe uma redução da expectativa de vida nos indivíduos hipogonádicos. Então, aqui, ó, vocês observam que homens com testosterona normal, essa linha azul, homens com testosterona perto do normal e homens com com nível efetivamente baixo de testosterona. Então, vocês veem que a sobrevida desses indivíduos ela é muito melhor, estatisticamente significante, nos indivíduos com testosterona normal. Então, o hipogonadismo, ele reduz a expectativa de vida, e leva a maior mortalidade por doença cardiovascular e por todas as causas de morte no homem. Então, vocês vejam que ela vai muito além da função sexual. E uma outra justificativa por que a gente precisa tratar esse hipogonadismo. Além de todos esses efeitos dentro do seu organismo, né, do seu organismo, homem, você pode passar isso para a sua prole. Tá? Hoje já se sabe que existe alterações, era que a gente estava discutindo na apresentação anterior, antes de eu estar aqui com vocês, essa alteração aqui, ó, nós temos uma alteração genética, que a gente chama de epigenética, da obesidade, que você passa através do seu espermatozoide para o seu filho, tá? Então, e isso já está demonstrado aqui nos dados do World Obesity, que existe uma transmissão intergeracional do sobrepeso e da obesidade dos pais para os seus filhos, né? E essa obesidade vai se manifestar na adolescência. Quando ambos os pais têm sobrepeso, né, ou obesidade, o risco de ter um filho obeso é mais do que 20 vezes. E isso está demonstrado na estatística. Né? Então, se a gente observar que a obesidade infantil em 1975 era 4%, em 2016 passou 18%. Então, a prevalência de sobrepeso e obesidade entre crianças e adolescentes entre 5 e 19 anos aumentou drasticamente de 1975 para 2016. Então, isso está acompanhando o quê? A pandemia mundial de obesidade, né? Que está acompanhando e contribuindo. Então, vocês vejam que o quão importante é se tratar a obesidade, né? E até da saúde dos nossos filhos. E aí, vocês vão me perguntar, então, né, doutora, tá bom, então a gente vai tratar, né, principalmente com o uso de testosterona, a gente vai usar a testosterona para melhorar a nossa qualidade de vida, e tem riscos desse tratamento? Vamos ver. Os estudos, então, aqui é um estudo, né, é um estudo bastante elegante, em que foi controlado com placebo, em que a gente observou que o grupo tratado com testosterona eram indivíduos obesos, tratados e não tratados. O número de eventos adversos foi semelhante nos dois grupos, tá? De eventos sérios foi semelhante nos dois grupos. Teve um caso no grupo placebo e 2 casos no grupo testosterona. E o que aconteceu com a próstata, né? Ou então vocês vão me perguntar, nossa, mas a gente ouve falar que tomar testosterona aumenta o risco de câncer de próstata, né? E já que nós estamos no Novembro Azul, vamos falar um pouquinho disso aqui em relação à testosterona no câncer de próstata. Então, nós tivemos aqui no grupo que tratou com testosterona, o nível de PSA subiu, tá? Isso é esperado.
Só que a prostatite não ocorreu, tá? E o número de câncer de próstata nesses casos também não foi, você não teve um número maior de câncer de próstata no grupo tratado do que no grupo placebo. Mas o PSA, que é o marcador, né, ele aumenta. No entanto, ele aumenta porque a próstata aumenta, e não porque tem câncer. E aí, uma revisão da literatura, né, de vários autores mostraram que, isso já antigamente, o último trabalho aqui dessa revisão foi em 2009, isso só vem se comprovando ao longo do tempo. Hoje, nós temos certeza absoluta que a terapia de reposição de testosterona não aumenta o risco de câncer de próstata. E aqui, se a gente for observar, olha só, o segmento desses pacientes, né, foram até 132 meses. Esses pacientes eram um grupo que tinha câncer de próstata, tá? E foi retirada a próstata. Eles estavam considerados curados do câncer de próstata. Então, só que eles ficaram com uma testosterona, eles tinham testosterona baixa, estava indicado o tratamento com testosterona. O que aconteceu? O PSA antes do tratamento e depois do tratamento. Ou seja, não houve nenhuma alteração do PSA após o tratamento. Então, corroborando com esses dados que eu comentei anteriormente, a testosterona aumenta sim o PSA, mas não aumenta o risco de câncer de próstata. E nos indivíduos que não têm a próstata, o PSA não aumenta. E esses indivíduos, a gente faz uma prostatectomia total. No entanto, se você tiver uma célula cancerígena ali, você poderia aumentar o PSA, o que não ocorreu nessa revisão. Então, nos indivíduos com câncer, hoje, qual é a nossa conduta? Nos indivíduos com câncer de próstata tratados e livres de doença por 1 ano, já está autorizado a realizar o tratamento com testosterona nos casos em que for necessário. Além disso, né, a testosterona ela tem um efeito muito benéfico na composição corporal. Então, melhorando aquela gordura visceral. Se aqui a gente observar, olha, a massa de gordura depois do tratamento, tá? A massa de gordura diminuiu bem mais do que no grupo placebo e a massa magra aumentou bem mais do que no grupo placebo, tá? Então, é um gráfico invertido, a gente observa aqui a melhora da massa magra e a melhora da massa de gordura, né? Então, concluindo aqui esse nosso bate-papo, eu posso dizer para vocês que a terapia de reposição com testosterona, isso não sou eu que estou dizendo, tá? Eu tirei da literatura. Ela pode trazer um efeito motivacional. Ela melhora a função sexual, melhora a disposição e autoconfiança, que são fatores importantes para estimular a mudança de hábito de vida. Então, veja, uma coisa leva a outra. Mudar hábito de vida é importante, sim, mas quando o indivíduo está hipogonádico, ele se sente fraco, ele tem diminuição isso já está mostrado que diminui a força para a atividade física. Então, você adequando esses níveis de testosterona, você melhora até a disposição para mudar o hábito de vida e melhorar a saúde posteriormente. Isso nós estamos falando no indivíduo que não tem interesse em fertilidade. Considerando a melhora significativa da composição corporal, do metabolismo de glicose e resistência insulínica, a terapia de reposição de testosterona não deveria apenas ser limitada ao hipogonadismo orgânico, mas poderia ser uma opção para o hipogonadismo funcional. Então, esse hipogonadismo que eu estou falando para vocês aqui hoje, relacionado à obesidade, que é o mais comum, é o funcional, tá? Que é a grande maioria dos casos. Já se nós estivermos falando de um indivíduo que deseja fertilidade, a terapia de reposição com testosterona suprime a espermatogênese, então ele não deve usar, né? O período de recuperação da produção hormonal é bastante variável se o indivíduo usar, tá? Pode ser 1 ano ou mais, e isso não dá para prever. Os sintomas de hipogonadismo podem ser intensos até a recuperação do eixo. E a recuperação da espermatogênese pode não ser completa nunca mais, tá? Então, isso frisando bem, esse tipo de indivíduo não deve usar testosterona, e sim outros métodos para recuperar a sua produção. Portanto, as mensagens que eu quero deixar aqui para vocês levarem para casa.
O hipogonadismo masculino, associado à obesidade, ele predispõe ainda mais à obesidade. Então, é um ciclo vicioso. É aquilo do ovo da galinha. Isso acontecendo, ele compromete a fertilidade e predispõe a alterações epigenéticas que podem interferir negativamente na saúde metabólica e reprodutiva da prole. Esse é um conceito novo, mas que deve ficar na nossa mente. Isso, então, leva a crer que a reversão do hipogonadismo associado à obesidade requer uma perda de peso significativa, né, como eu mostrei. E a perda de peso e mudança de estilo de vida são fundamentais e devem ser reforçadas continuamente. E eu quero agradecer a vocês, a atenção de vocês, espero ter contribuído de alguma forma para a saúde masculina no Novembro Azul, e quero dizer que o bom médico, ele trata a doença. E o grande médico, ele trata o paciente que tem a doença. Tá? Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Elaine. Foi bem esclarecedor para a gente. A gente muitas vezes não tinha ideia de quanto isso poderia afetar o homem, porque muitas vezes a gente pensa, está com nível de testosterona, então não vai ter mais filho. Mas você não pensa que ele pode estar agravando outros problemas, né? Foi muito interessante. Exatamente. Eu quis trazer esse tema, né, porque acho que é uma coisa nova para todo mundo, né, acho que para a grande maioria das pessoas que não estão, né, atuando nessa área, e para a gente começar a falar de outras coisas na saúde do homem, né, não é só próstata. Verdade. E a mudança de vida também é uma coisa muito importante. Exatamente. E eu estou aberta a perguntas. Alguém deseja fazer alguma pergunta para a doutora? O doutor Mesaque, sim. Mesaque, pode perguntar. Doutora, parabéns pela sua belíssima exposição e apresentação. O conteúdo é muito pertinente, né? E, obrigado. De fato, esse estilo de vida que a gente leva, pega carro, anda com ele meia hora, 40 minutos, 1h30 na cidade de São Paulo ou por qualquer outro lugar das nossas regiões metropolitanas, né? Ou então transporte coletivo, a gente acaba perdendo esse hábito de se exercitar, né? Caminhar cada vez virou uma dificuldade maior. E aqueles que estão um pouquinho a mais em termos de peso, tem a dificuldade também de prejudicar aí o joelho ou outras coisas. Ou seja, sempre vai haver desculpa para que a gente se exercite cada vez menos, né? Eu pergunto para a senhora, doutora, como estimular a melhor forma de estimular os exercícios físicos das pessoas? O exercício coletivo é mais conveniente, porque uma pessoa incentiva a outra, e claro que isso deve ser, obviamente, combinado com a alimentação. Como é que a senhora diria, em termos de orientação para todos, de uma forma geral, como é que a gente poderia retomar, né, esses espaços de a gente se apoderar da nossa própria vida, né? Porque a gente vai abrindo mão da nossa vida em prol do trabalho, em prol de outras atividades e acaba se esquecendo. É basicamente um pouco dentro desse comentário aí, doutora. Não é uma pergunta, mas ela Sim. ajuda a colocar aí o ambiente que a gente está. Com certeza. Desculpa, eu perdi seu nome. Mesaque. Mesaque, obrigado pela sua pergunta, e assim, é uma pergunta que invariavelmente é feita, né, quando eu dou aula. Então, como eu comentei, assim, acho que o maior desafio na nossa prática clínica de endocrinologista é mudar estilo de vida, né? Acho que em qualquer médico, inclusive. Então, como eu mostrei, né, eu acho que a mudança de estilo de vida, tanto dieta, né, quando a gente fala mudança de estilo de vida, é mudar a dieta e realmente mudar os hábitos, né, mudar a dieta e mudar os hábitos em relação aos exercícios físicos. Eu digo que o maior incentivo, na minha opinião, é a informação.
Eu acho que, né, as pessoas, quanto mais informadas dos prejuízos que elas podem ter com um estilo de vida ruim, é o maior incentivador, né? Acho que isso é um ponto. Um segundo ponto é mostrar para as pessoas que é possível, né? Você mudar o seu estilo de vida. Isso, na minha opinião, em muitas pessoas você não consegue fazer isso de forma drástica. Então, um segundo ponto é você entender, né? O médico entender aquele indivíduo como um todo, né? E aí vem aquela frase que eu coloquei no começo. Entender o indivíduo como um todo e o que melhor se aplica a ele. Eu acho que o terceiro ponto é a gente tirar o preconceito de tratar o indivíduo obeso. Né? O indivíduo obeso, ele precisa de tratamento, ele não é um sem vergonha. Ele não é uma pessoa que não se cuida, desleixada, sem vergonha. Não, ele precisa de tratamento, né? E muitas vezes ele precisa de medicamento. E isso deve ser tratado de uma forma natural e não de uma forma preconceituosa. Então, eu acho que esses são esses 3 pontos. Primeiro, a informação. Segundo, mostrar que isso é possível e mostrar quais são os benefícios de você mudar o seu estilo de vida e uma abordagem aplicada a cada indivíduo. A coisa tem que ser individual. Obrigado, doutora Elaine. Donizete, eu que agradeço. Pergunta? Oi. Nossa, acho que eu tinha até esquecido da pergunta que eu ia fazer aqui, mas está anotado aqui. Doutora, parabéns pela palestra, tá? Foi muito esclarecedora, tá? Tem uns termos, assim, que a gente não está muito habituado, né? Para vocês faz parte do cotidiano, né? Médico, mas a gente não está muito habituado. Então, a gente vai trabalhando, vai ouvindo e vai pesquisando algumas coisas paralelamente. Mas a minha pergunta, já que a senhora tocou bastante na questão obesidade, né? Costumeiramente, a gente entra nesses sites, por exemplo, para ver, coloca lá o peso, coloca a altura, para ver se você está dentro daquele parâmetro, digamos assim, considerado ideal, né? Tipo massa corporal, essas coisas assim, né? De acordo com os critérios dos órgãos de saúde, a pergunta é: o que é considerado um homem obeso? A partir de que peso em relação à altura? O que você poderia dizer para a gente sobre isso? Obrigado. Donizete, excelente sua pergunta, e acho que isso é uma questão que, inclusive, está mudando um pouco a visão nossa como endocrinologista em relação à obesidade. Então, eu vou colocar quais são os critérios, né? Então, os critérios para você indicar que o indivíduo é saudável, que a gente chama de eutrófico, né? O indivíduo é saudável, que o indivíduo tem sobrepeso, que o indivíduo tem obesidade grau 1, grau 2 e grau 3. É o índice de massa corpórea, tá? Então, é essa relação peso-altura. Então, não existe uma relação de peso. Eu meço 1,70 m, então eu tenho que pesar 60 quilos. Não, isso não é real. O índice de massa corpórea é uma fórmula, né, em que você calcula o peso sobre a sua altura ao quadrado. Tá? Essa é a fórmula. Peso sobre a altura ao quadrado. Índice de massa corpórea. Então, o índice de massa corpórea de 20 a 25 é considerado normal. É um indivíduo que é saudável, eutrófico. De 25,1, né, até 30 é o sobrepeso. De 30,1 até 35, obesidade grau 1. E de 35 a 40, grau 2, acima de 40, obesidade mórbida. Tá? Então, esse é o parâmetro. Agora, um outro conceito que a gente tem que frisar, que o índice de massa corpórea, ele é apenas um indício, ele é apenas uma direção para nós, para identificar se o indivíduo é obeso ou não. Mas a composição corporal é fundamental, tá? Mais do que o índice de massa corpórea. Você pode estar no sobrepeso, mas ter uma composição corporal adequada, e quando eu falo isso, eu falo quantidade de massa muscular e quantidade de gordura, tá? Por que essa composição corporal é o mais importante? Porque é ela que vai retirar aquela gordura visceral que é a grande vilã
né, da saúde, principalmente no homem e na mulher também, mas principalmente no homem, que vai determinar as alterações da produção de hormônio sexual. Tá? Então, acho que é importante a gente ter esses conceitos. Né? Não importa só o peso. Todo mundo chega no consultório perguntando, mas quanto que eu tenho que pesar? Não, você, dentro do índice de massa corpórea, você tem que pesar entre isso e aquilo. Mas o mais importante é a composição corporal. Acho que o Rubinho queria fazer uma pergunta, né, Rubinho? Doutora, se a senhora puder, podia descompartilhar a sua tela. Porque desculpa! Esqueci. Parar o compartilhamento. Isso. Posso fazer? Parou, né? Bom, saiu, né? Elaine. Sim, perfeito. Tá bom. Doutora Elaine, parabéns. Desde o Outubro Rosa até agora, tenho tomado bastante cuidado do que foi dito lá e também gostei muito da apresentação da doutora hoje, tá? Eu tenho uma dúvida, assim, pessoa obesa, né, que optou em fazer a cirurgia, né, e começou aquela dieta cetogênica lá. Com o tempo, se ela optar, desistir dessa dieta e voltar anterior, que risco ela tem? Muito boa pergunta, Rubinho, obrigada. Exatamente. Então, assim, a ideia de tudo isso, né, é você ajudar a pessoa a mudar o seu estilo de vida, né? Então, a cirurgia bariátrica, o que ela vai fazer? Ela vai reduzir teu estômago e vai impedir que você coma além do que você volte a comer o que você comia antes. Só que a gente sabe que existe mais de 20% de reganho de peso na cirurgia bariátrica. Então, 20%, ou até mais, eu acho, de 20% a 30% das pessoas que fizeram cirurgia bariátrica voltam a ganhar peso. E como que acontece isso, né? Se o estômago está pequeno, se não tem mais como comer. Elas passam a utilizar ou álcool, né? Ou alimentos bem mais calóricos, como, por exemplo, o leite condensado, né? Então, tem pacientes que suprem a sua necessidade no leite condensado e acaba engordando de novo. Então, eu digo que o programa de emagrecimento, ele não pode ser só uma dieta ou só uma cirurgia. Ele tem que ser um programa. E ele tem que ter o objetivo de mudar estilo de vida. Então, a cirurgia bariátrica, por exemplo, é recomendado, né, pelo Conselho Regional, pelo Conselho Federal de Medicina, pela diretriz do Conselho Federal e por todas as diretrizes, que o indivíduo faça uma psicoterapia, um acompanhamento psicológico antes e por um ano depois da cirurgia bariátrica, para ele entender a relação dele com a comida, né? A gente observa isso na grande maioria dos grandes obesos, que existe uma relação ruim com a comida, do ponto de vista psicológico mesmo, né? A relação dele com a comida não é uma relação saudável. Então, isso na cirurgia bariátrica. A dieta cetogênica, que não é uma coisa tão drástica, né? Ela é um programa. E você, nessa fase de cetose, você perde 80% do peso que você programou a perder. E depois, a gente tira esse paciente da cetose, tá? E aí, ele vai saindo da cetose, reintroduzindo os alimentos de forma gradativa, até numa última fase que ele entende o quanto ele pode comer para ele não engordar. Então, é um processo. Por isso que eu digo que cirurgia bariátrica não é uma resolução de um problema. Não, ela vai ajudar, como todos os outros, as outras abordagens de perda de peso. O médico tem que estar ali, tem que estar acompanhando, tem que estar orientando, tem que estar individualizando a dieta, porque dieta milagrosa não tem. nem nenhum procedimento milagroso não tem. Existem medicamentos, existem dietas, existem cirurgia bariátrica,
vão ajudar o indivíduo a ficar mais saudável, mas ele tem que entender o porquê que ele tem que ficar saudável. E aí que eu falei lá pro nossa, esqueci o nome dele agora de novo. O primeiro, né? Que a gente... Seu nome é difícil, desculpa. Mesaque. Mesaque. Que eu falei para ele, né? Que o tratamento tem que ser individualizado e a pessoa tem que entender o porquê que ela tem que fazer o tratamento, né? E quais são os malefícios dela não fazer e de continuar obesa. Viu, doutora? Eu conheço algumas pessoas que fizeram a cirurgia bariátrica, né? Amigos, inclusive, pessoas muito próximas. Destes que eu conheço, apenas um não conseguiu manter o peso que perdeu depois da cirurgia bariátrica, mas retomou pela mudança de hábito. Então, conseguiu voltar a emagrecer, etc. E os outros que não retomaram como é que fala, um equilíbrio da vida como um todo, né, estão ainda meio ali no meio do caminho, entendeu? Porque é muito recente. A cirurgia bariátrica, acho que é muito recente também para todos, né? Acho que não tem há muito tempo, eram realizadas poucas cirurgias bariátricas, né? Agora, a mudança como um todo, eu acho que essa realmente é a mais difícil. Para alguns exige até terapia, né? Terapeuta, eu não sei como é que é isso. Porque você correr, caminhar, fazer outro tipo de exercício, participar coletivamente, ou seja, você precisa de motivação, né? Os amigos têm que ajudar, tem que um incentivar o outro também. Assim eu penso, tá? Que eu tenho muita dificuldade, eu sempre jogo a desculpa, por exemplo, no tempo, né? Ou seja, o tempo que a gente tem sempre é para o trabalho, para se deslocar, tem que comer rápido, tomar banho, tem que estudar, tem que ler. E aí você fala, o que você faz depois da meia-noite? Tento fazer aquelas outras coisas. Exatamente. E aí, mas também, né, para fazer as outras coisas, você também tem que estar saudável. Exatamente. Não, é perfeito, é isso mesmo. Acho que, assim, enquanto a pessoa não entender que ela precisa fazer aquilo para a saúde dela e para a sobrevida dela, ela vai ficar nesse vai e volta, que é o efeito sanfona que a gente fala, né? Então, e aí, assim, eu acho que vamos aproveitar a pandemia, né? Que a gente está em casa, que a gente está... Vamos fazer atividade física? Existem aplicativos que te orientam à atividade física. Então, assim, é difícil, mas a gente tem que... Como a gente tem o hábito de levantar, escovar o dente e tomar banho, a gente tem que ter o hábito, né, de incluir, que seja 15 minutos de início por dia. Você não precisa fazer 1 hora. É aquilo que eu falei. A gente tem que individualizar, a gente tem que entender o indivíduo. Como você falou, fazer uma atividade física coletiva depende. Tem gente que gosta de nadar, que gosta de ir lá e, enquanto nada, fica pensando nos problemas, deixa os problemas na piscina, né? Tem gente que não, que tem que ter uma interação, que precisa de outras pessoas para motivar, né? Eu digo que eu, por exemplo, quando eu vou para academia, que eu vou fazer, ao invés de eu ir para bicicleta e para esteira, eu vou fazer aula de spinning, porque eu tenho que ter um chicote nas minhas costas, entendeu? Para eu poder render. Se você me colocar na esteira, eu vou ficar... Aquilo para mim é muito boring, sabe? É muito chato e eu não consigo ter motivação. Então, por isso, a gente tem que entender a pessoa e indicar o melhor tratamento para ela.